Empresário, se você está cansado de gestor de tráfego, social media, desorganizado, bagunçado, sem prazo e cheio de desculpas na hora de te entregar o resultado, esse vídeo é para você. Prazer, me chamo William Becker, sou especialista em estratégias digitais e já fui gestor de tráfego por mais de 2 anos. Hoje eu vou compartilhar com vocês 7 princípios para você se tornar um estrategista digital ou para pelo menos começar a montar a sua estratégia. Se faz sentido para você tudo isso, então não hesite em se inscrever no canal e deixar aquele joinha pra gente. O meu compromisso é te transformar realmente em um estrategista digital da mesma forma que eu me tornei. Capaz de guiar o seu prestador de serviço e gestor de tráfego social media pelo melhor caminho com a sua estratégia que vai realmente dar um norte para o seu negócio. Sem estratégia, sem vendas. O primeiro princípio é definir objetivos claros. Sem objetivos claros, é praticamente impossível de você conseguir montar uma estratégia eficaz, porque você não tem um caminho, você não tem um norte, você não sabe o que você quer alcançar. Então você precisa ter uma meta objetiva, uma meta clara que você sabe como você vai chegar lá. E com essa meta clara e bem estruturada, você também vai conseguir medir o resultado. Se foi abaixo da meta, você já tem um resultado, um cálculo para ser feito para o que faltou para chegar naquela meta. O que foi que você errou? Qual foi o ingrediente secreto que faltou para você atingir aquela meta? Tem uma metodologia muito boa que eu utilizo aqui que se chama SMART. Seria mais ou menos isso: específico, mensurável, realizável, relevante com um limite de tempo. Ela precisa ter um começo e um fim para essa meta ser batida. Por exemplo, se você já tem um site e não roda tráfego, já roda tráfego, uma meta simples seria acrescentar 20% no seu tráfego de leads por mês. Então digamos que você tem 1.000 pessoas canalizadas ali dentro do seu site todos os meses. Então você acrescenta 20% a essa meta. Então seria 1.200 leads ao final do mês, né? Como é que tu vai chegar nessa meta? Quais serão os caminhos que você vai seguir e se essa meta é realmente realizável? O segundo princípio é: conheça o seu público-alvo. Eu acho que isso aqui todo mundo sabe, todo mundo que trabalha com marketing digital, tanto o gestor de tráfego quanto o social media, ele almeja isso aqui. Ele almeja conhecer ao máximo o público-alvo do seu cliente, porque assim ele vai conseguir gerar mais resultado e menos gasto para o cliente. Então, quando você conhece profundamente seu público-alvo, você entende realmente as necessidades desse público e alguns comportamentos, mais eficaz será a sua estratégia. É simples. Se você conhece a necessidade, o comportamento, a estratégia que você vai montar ou vai aplicar no seu negócio se torna muito mais fácil e muito mais eficaz ao longo do tempo. Para descobrir, né, esse comportamento, essas necessidades, a gente tem algumas plataformas hoje no digital. Elas como o Google Analytics, pesquisa de mercado, análise da concorrência, ou por pesquisa direta com o seu cliente, que é a mais eficaz hoje em dia. Por exemplo, se você vende um barbeador elétrico, você precisa saber qual que é a faixa etária do homem masculino ou da mulher feminina que mais atrai aquela necessidade de ter um barbeador elétrico. Qual que seriam os interesses principais desse seu cliente? Nesse caso, vou dar um exemplo que esse barbeador é para homens de 22 a 45 anos com interesse em tecnologia e praticidade de vida. Por quê? Quando ele quer um barbeador, ele tem que ter um interesse em tecnologia, senão ele vai ficar na Gillette. E ele precisa ter um interesse em praticidade de vida, ele precisa ter um interesse de agilidade de vida. Um interesse de, em vez de passar 15, 20, 30 minutos tirando a barba no Gillette, ele faz em 5 minutos com o barbeador elétrico. Então ele precisa ter um interesse de praticidade de vida e ele está na faixa dos 25 aos 45 anos. Esse exemplo é bem simples, tá? Mas é só para tu conseguir entender o que de fato precisa ser feito. O terceiro princípio é criar conteúdos de qualidade. Esses conteúdos eles precisam ser relevantes e valiosos. Eles precisam de fato agregar valor na vida do seu cliente ou do seu potencial cliente. Igual esse vídeo aqui mesmo. Ele está agregando valor a você, ele está sendo valioso, ele está sendo relevante, como também outros inúmeros conteúdos aqui na internet. Compartilhe tutoriais, ensine o seu público a fazer, ensine ao seu público. Se você é um cara, vamos voltar,
para o barbeador elétrico, ensina o seu público a usar o barbeador elétrico da melhor forma possível. Dê dicas práticas relacionadas ao produto, né? Como pode ser usado, qual a melhor maneira de guardar, qual a melhor maneira de utilizar, como preservar o produto, como limpar o produto. Então, sempre tente educar o seu público da melhor forma que ele possa utilizar o seu produto ou o seu serviço. O quarto princípio é: utilize múltiplos canais para atingir seu público-alvo. Então, você precisa maximizar esse seu alcance em plataformas e não em uma ou duas plataformas apenas. É o que eu sempre indico para os meus clientes. Cara, não aumenta a verba no Facebook. Bota a verba no Google. Depois, bota no TikTok. Por quê? Porque você vai atingir públicos diferentes e vai canalizar, vai aumentar o topo do funil para atingir e canalizar mais gente para dentro do seu funil. Faça um vídeo para o YouTube, transforme em 5 cortes e poste em todas as suas redes sociais. Faça isso. Você vai agregar muito mais valor, vai agregar muito mais conteúdo para essa pessoa e ela com certeza vai vir a comprar de você. Se você analisar o mercado, é o que está acontecendo. Os maiores vendedores, os maiores lançadores estão no YouTube. Estão criando cortes no TikTok, estão criando cortes no Instagram. Então, por que eles estão em todas essas plataformas? Porque eles utilizam o princípio da estratégia digital, que é utilizar múltiplos canais. Hoje eu atendo muita empresa B2B, né? Empresas como telefônicas, empresas como químicas, né? Que são grandes químicas e aí elas vendem apenas para revendedores e distribuidores, etc. E essas empresas, elas têm muita dificuldade no Facebook, no Instagram. Por quê? Porque o público dela é B2B. Normalmente são empresários. Onde é que esses empresários normalmente estão? No LinkedIn. Às vezes no Google. Às vezes no TikTok. Então, quando tu utiliza múltiplos canais, tu inibe o erro. Porque se tu tá só no Instagram e o teu público é mais do LinkedIn, qual que é a chance de tu atingir o público do LinkedIn? Quase zero. Agora, se tu tá 10% no Instagram, 10% no LinkedIn, 10% no Google, 10% no TikTok, 10%, qual que é a chance de tu errar 100%? Não existe. Então, tu viu que tu diminuiu a margem de erro e tu tá disperso em vários canais que esse mesmo empresário pode estar atingindo públicos diferentes, pessoas diferentes e, consequentemente, aumentando o topo do funil. Falando em multicanais, em redes sociais, me segue lá no Instagram, tá? @WilliamBeckerUFC, tá? Me segue lá que vai ter muito conteúdo valioso. Eu tô todo dia lá, então volte e meia tem caixinha de pergunta também. Então você pode tirar sua dúvida diretamente comigo. O sexto princípio mais básico é: monitore os seus resultados. Não adianta de nada você criar conteúdo, você meter dinheiro em tráfego, você tá em todas as plataformas, se o seu conteúdo tá ruim, se sua capa do vídeo tá ruim, se os resultados não estão sendo atraentes. Do que adianta você tá criando conteúdo, se esforçando tudo, se você não tá parando para monitorar os dados? Isso se chama trabalho burro. Tá trabalhando muito para não colher resultados. Então, pare, monitore, analise e veja o que você pode melhorar, o que você pode tirar ou descontinuar. E você precisa fazer essa monitoração constantemente, né? Não adianta fazer um dia sim, um dia não, uma semana sim, uma semana não, uma vez por mês. Não. Essa análise precisa ser feita constantemente. Porque às vezes o seu vídeo ele tá tão bem produzido que não tem erro, não tem falha nenhuma. Porém, se você analisar a estratégia, o vídeo bem produzido, o vídeo profissionalzaço é o problema da estratégia. Porque às vezes tu tá buscando um público que na cabeça deles isso é um bloqueio. Pô, se o cara tá com um vídeo tão produzido igual esse, eu não posso comprar. Porque ele cobra muito caro. O produto dele é muito alto. É um custo que eu não posso bancar. Então você tem que monitorar os resultados, analisar a estratégia, rever a estratégia, alterar o meio de aplicação dessa estratégia, que nem é o caso da produção de conteúdo, né? Se tu vai produzir conteúdo, se tu tá produzindo conteúdo,
Qual que é o nível dessa produção de conteúdo contrário à estratégia? Está sendo positivo? Está seguindo o mesmo público-alvo? Está atingindo o público-alvo errado? Está assustando o público-alvo? O que está acontecendo? Então você precisa monitorar os seus resultados constantemente. Também tem que analisar todo o desempenho em tráfego, né? Quando a gente fala de tráfego pago, de publicidade paga e etc., esses dados são extremamente importantes de serem analisados constantemente também. Nada adianta você ter um orgânico bom, um vídeo bom, tudo bom, se o cara que está fazendo o gerenciamento dos seus anúncios, ele for um cara incapaz de te gerar resultado. Ele não for um cara que ele consegue analisar os dados e ver o que realmente está acontecendo. Então, tu tem que ter isso em mente. E por isso que um estrategista é tão importante. Principalmente um estrategista como eu, não me gabando, mas que já tem mais de 2 anos de mercado só de gestão de tráfego. Então, tendo um estrategista que ele sabe, ele entende de gerenciador de anúncios, de Facebook Ads, de Google Ads, de Pinterest Ads, de, mano, tudo que tem ads no final ele entende, ele vai saber o que está acontecendo e ele vai conseguir levar e guiar esse gestor para o melhor caminho. O princípio 6 é adapte e seja flexível. Como assim? Adapte e seja flexível. Precisa ser um camaleão para ser flexível, adaptável? Não. Mas basicamente sim. Porque o mercado digital, né, ele muda muito rápido. De uma semana para outra, pum, mudou o gerenciador de anúncio, mudou o Facebook, mudou regra, mudou isso. A taxa de engajamento do Instagram já muda, forma de alcance, forma de alcançar mais pessoas. Cara, tudo isso muda em questão de dias, semanas. Então, para isso, você precisa ser adaptável e flexível. Digamos que o seu posicionamento ele seja um posicionamento mais profissional, certo? E aí tem uma trendzinha nova que, cara, tá estrondando o Instagram, não para de aparecer para você, que você nem é um cara que vai em busca de trend, não acompanha dancinha, não acompanha nada, mas não para de aparecer para você, você já tá de saco cheio, só que não estralou a lâmpadazinha no seu cérebro. Você está pirado com isso, você está nervoso, cara, que trend porcaria. Mas você não parou para pensar que você podia estar utilizando essa trend para estar alavancando o seu alcance. Toda trend, ela vem com uma multidão nela. Ela explode, ela carrega multidões. Isso marca na cabeça da pessoa e toda vez que aquele vídeo aparece, né, em algum outro formato, alguma outra modelação, atilha gatilhos e dopamina e não sei o que, aquele negócio todo das redes sociais. E você aí, pirado, nervoso, porque não para de aparecer aquela trend para você. Em vez de você poder parar, sentar, analisar e falar, pô, eu posso utilizar isso aqui no meu negócio. Mas claro que isso é momentos isolados, nem todas as trends você precisa estar nela, porque também não faz sentido. Aí você vira mais um TikToker que realmente um produtor de conteúdo valioso. E você aproveitar a onda da trend para alcançar mais pessoas. O 7º princípio é invista em capacitação. Isso aqui eu acho que é a chave da estratégia. Por quê? Porque como é que você vai ser um estrategista se você não lê sobre estratégias, se você não entende sobre estratégias, se você, cara, não consome nada sobre uma estratégia, nem que seja uma estratégia normal. Nem digo estratégia digital, uma estratégia normal. Uma estratégia de venda, uma estratégia de conversação, uma estratégia de comunicação, uma estratégia de ligação, uma estratégia de vendas, uma estratégia de colaboração, uma estratégia de ensinamento, algo do tipo. Se você não vivencia isso, você não está capacitado e apto para criar uma estratégia no digital. Então você precisa investir em capacitação. E eu digo que sua equipe precisa estar bem investida. Como é que você vai estruturar uma estratégia boa, positiva, se os seus atendentes não sabem atender o público-alvo? Se eles não sabem quebrar objeções, se eles não sabem converter este público? Do que adianta você ter uma mente brilhante, uma estratégia mirabolante, maravilhosa, se o resto não funciona? É a mesma coisa que eu sempre falei para todos os meus clientes que eu tive de gestão de tráfego. O tráfego pago não vai fazer mágica. Se o criativo não tiver bom, ele não vai converter leads barato. Então eu preciso de um conjunto. Você que treina, né? Eu voltei a treinar recentemente.
Você que faz exercícios físicos na academia, puxa ferro, que nem alguns falam, lá ele, você sabe muito bem disso. Quando você faz o peitoral na barra e você empurra, quando você está empurrando, você não está utilizando só o peito, você utiliza o tríceps junto. Se o seu tríceps não tiver treinado o suficiente para levantar a carga que o seu peito aguenta, você não vai conseguir concluir a execução. Aqui o peito empurra, aqui o tríceps já começa a empurrar para fechar o braço. Então você precisa ter o conjunto treinado. Então não me adianta ter um criativo bom com tráfego ruim. Não me adianta ter um criativo bom, um tráfego bom e um atendimento ruim, uma página de vendas ruim, ou o que for ruim. O conjunto precisa ser minimamente bom, não precisa ser maravilhoso. Sendo bom, já está acima da média. Mas se tu tiver um criativo bom, um tráfego bom, uma equipe de atendimento, uma página de vendas boa, o que vai impedir desse anúncio ser bom? Nada. Por quê? Porque o conjunto está bom. Você precisa investir na sua equipe, você precisa investir nos seus equipamentos, você precisa investir nas suas ferramentas, você precisa investir no seu conhecimento para você não ficar refém de pessoas ou de profissionais ruins que falem bem ou vendam bem o seu produto. Então, chegamos ao fim desse vídeo. Esses foram os 7 princípios básicos de uma estratégia. Você já tem o que você precisa para você começar. Então é isso. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like, aquela curtida pra gente. Compartilhe o vídeo com seu colega profissional, seu colega empresarial, seu colega de negócio e seu sócio, com outros empreendedores, e se inscreva no canal que a gente vai bombardear esse YouTube com conteúdos de valores. Obrigado por assistir e até a próxima.